Alô você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Hoje eu vou explicar para você um conceito que talvez você já tenha escutado, já tenha ouvido falar em algum lugar, mas que talvez você não saiba como fazer esse cálculo. O conceito se chama Prime Cost. Você já ouviu falar de CMV? Você já ouviu falar de custo de mão de obra de um estabelecimento gastronômico? O Prime Cost é nada mais, nada menos do que esses dois agrupamentos de custos juntos. Os americanos usam muito esse conceito. E eu vou te explicar por que ele é tão importante de você ter ciência desse indicador no seu negócio, o Prime Cost. Ele não faz parte do demonstrativo de resultado, dos resultados contábeis da sua empresa, mas é um indicador que é muito legal de ser acompanhado no dia a dia, ou na semana a semana, ou no mês a mês, como você preferir. Tem algumas empresas que fazem todas as semanas, tem algumas empresas que fazem mês a mês. Como esse é um custo que envolve o custo de mão de obra, e o custo de mão de obra, diferentemente dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não fica calculando a mão de obra por hora, geralmente o custo de salários são fixos, então talvez seja melhor você realmente calcular esse indicador todos os meses, ao invés de todas as semanas, para ver se você está na linha. Mas deixa eu primeiro te explicar o conceito. Então, pensa comigo, se você tem o seu CMV, o seu custo da mercadoria vendida, vai na faixa dos, a gente já falou isso várias vezes, é que eu adoro te desafiar na matemática, tá? Eu acho legal, até porque se o dono de restaurante, o dono de um estabelecimento gastronômico que não é afiado na matemática, ou que não tem o mínimo de fazer essas contas enquanto ele está tocando o seu negócio, provavelmente vai dar ruim em algum momento esse negócio. Então, dominar esses números do seu negócio é fundamental para qualquer empresário que seja, não só do ramo gastronômico, para qualquer empresário que seja, tá? Então, combinado isso com você, vamos ao Prime Cost, que começa com o CMV. Você pega lá o CMV, você já sabe como calcular, não é? Se você não sabe como calcular o CMV, não é neste vídeo que eu vou te explicar. Você dá um Google aí CMV, no meu canal mesmo, você dá uma busca lá CMV, você vai ver um monte de vídeos sobre o CMV e como você calcula o CMV do seu estabelecimento. Mas você pega aquele percentual que vai te dar 30%, vai te dar 40%, em alguns estabelecimentos é 50%. Aí você pega o percentual da mão de obra, mas aí você vai me calcular todos os custos de mão de obra, que é salário, né, da folha, o que o salário bruto da pessoa, depois você tem todos os encargos que a empresa é obrigada a pagar, né, 13º, férias, não sei o que, sindicato, enfim, tem todos aqueles custos que oneram a folha, principalmente aqui no Brasil, oneram demasiadamente a folha, e você vai pegar todos esses custos de pessoal e dividir pelo seu faturamento. Então vamos supor que os custos todos que você gasta com o pessoal no seu restaurante, no seu estabelecimento, dentro de um mês determinado, te dá 30 mil reais e você fatura 100 mil reais, o seu CMO, né, o seu custo da mão de obra, o seu custo total de mão de obra do seu estabelecimento vai ser quanto? 30%. E aí como é que você calcula o bendito Prime Cost? Você pega o seu CMV, vamos supor, só para efeito de cálculo nosso, que o seu CMV está dando 40%. Você fez lá o cálculo, que eu não vou te ensinar aqui, mas você vai saber como fazer esse cálculo, você deve fazer esse cálculo, de tanto que eu te encho o saco, você deve saber fazer esse cálculo no seu estabelecimento já, chegou lá nos seus 40%. Aí você calculou todos os seus custos de mão de obra e chegou lá nos seus 30%. Né? 30% sempre, quando eu falo por cento, é sempre em relação ao faturamento, lembre-se disso. Então vamos supor que você já tenha comprometido, né, no seu estabelecimento só com insumos, que é o seu custo de CMV, mais os custos de mão de obra, né, que é o custo de mão de obra, você já comprometeu 70% do seu faturamento. Então pensa comigo como é importante você monitorar esse indicador. Por quê? Porque se você já comprometeu 70% do seu negócio com esse simples indicador, o que sobra para você para monitorar? 30%. Só que esses 30%, pensa comigo, você vai ter que colocar todas as outras contas.
os custos de ocupação, de condomínio, as utilidades públicas, conta de luz, de água, as despesas administrativas, que é seguro, internet, despesas bancárias, veículos que você tenha, sistema de gestão que você use no seu estabelecimento, consultorias que você faz, o curso do Polite, de repente o Eng você bota lá como despesa no seu restaurante naquele mês, os custos de marketing. Eu estou elencando aqui tudo que vai ter que encaixar nesses 30% que sobrou depois do Prime Cost. E pensa comigo que nesses 30% tem que estar o seu lucro também, tem que estar o seu resultado também. Então, imagina, aí eu não acabei ainda de elencar todas as despesas que nós estamos falando aqui, além do marketing, né? A última que eu falei foi marketing. Depois a gente tem despesa de manutenção, depois a gente tem os de serviços, que a gente chama de serviço de terceiro. Você tem lá advogado, você tem contador, você tem segurança, serviço de segurança, você tem serviço de motoboy, você tem serviço de lavanderia, que você leva suas coisas para lavar na lavanderia, um serviço de nutricionista que você paga mensalmente para aquela nutricionista vir ali cuidar do seu estabelecimento. Você tem as despesas operacionais do seu negócio, que é material de limpeza, que é detetização, que é reposição de utensílios que quebra, que se perde, que roubam, que vai para o lixo. Enfim, você tem todas essas coisas para apenas 30%. Agora, vamos supor que o seu resultado, você quer que o seu resultado, né, seja lá na casa dos 10%. Então, daqueles 30%, se 10% é o seu resultado, dos 30% do faturamento, 10% é o resultado, sobrou o quê? 20% para todas essas despesas. Então, o que eu estou falando é que o Prime Cost é disparado, mas sem sombra de dúvida, o seu indicador mais importante. Eu sempre digo, né, na casca da cebola, aquela coisa que já está cansado de escutar, é o CMV, se obcecou no CMV, beleza? Por quê? Porque é o que mais varia no seu negócio. O CMV varia muito, você não tem muito controle, as pessoas desperdiçam, existe roubo, existe aumento de custo do seu fornecedor, que está o tempo todo aumentando o custo dos insumos. Então o CMV é o mais importante. Aí depois, esse totalizador da mão de obra, para finalmente você chegar no Prime Cost. Esse é um indicador legal para você acompanhar todos os meses e falar assim, cara, tô com 70% de Prime Cost agora, tá me sobrando só 30% para fazer todas as outras coisas, inclusive o meu lucro. Agora no outro mês baixou para 65%, porque você conseguiu dar um tapa no CMV, né? Você baixou um pouco os insumos, ou você cortou uma mão de obra, ou você demitiu uma galera, ou você aumentou o seu faturamento, quer dizer, não sei o que aconteceu, né? Mas você pode diminuir esse Prime Cost. A ideia é sempre a gente ir monitorando esse Prime Cost com o intuito de diminuí-lo, obviamente, né? Não de aumentá-lo. Mas o primeiro passo para você tomar uma decisão, uma ação, é efetivamente você controlá-lo, você saber qual é esse Prime Cost, aonde você está parando, tá? Então você percebeu a importância desse conceito para o seu negócio e do acompanhamento desse indicador do seu negócio, e por que os americanos são tão obcecados, e por isso que esse nome surgiu, Prime Cost, que é um nome em inglês, porque os americanos são efetivamente obcecados com esse número. É uma coisa que todo dono de restaurante nos Estados Unidos fala, qual é o seu Prime Cost? É igualzinho o seu CMV. Tá, que a gente fala CMV aqui o tempo todo, lá eles falam CMV também, mas se referem muito ao Prime Cost de um estabelecimento. Então sempre que eu ou qualquer outra pessoa que estiver te instruindo, ou quando você estiver conversando com outros donos de restaurante e alguém te perguntar qual é o seu Prime Cost, agora você já sabe o significado. Soma seus insumos, sua mão de obra, pega esses percentuais, né, esse percentual, e divide pelo seu faturamento. Você vai obter o percentual de Prime Cost. Você vai saber que tamanho é a bomba que tem na sua mão. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar é que é o seguinte, quanto maior o faturamento de um estabelecimento, o Prime Cost tende a ser menor, tem a tendência de ser menor, quanto mais você fatura. Por quê? Porque um restaurante que fatura, sei lá, 1 milhão por mês, por exemplo, o custo de mão de obra tende a ser mais diluído, né? Então, esse percentual de mão de obra, que num restaurante menor pode ser 30%, pode chegar a 35%, se passar disso você começa a se preocupar muito, né? Mas num restaurante que fatura muito, talvez
esse percentual chega a 15%, que eu já vi, né, acontecer, chega a 12% total de mão de obra. Por quê? Porque o cara fatura muito. Então, você dilui aquele custo que você está tendo de mão de obra num faturamento muito grande, o percentual acaba baixando, né? Já o CMV não é tão verdadeiro assim. O CMV realmente ele é muito mais variável com relação ao faturamento do que o custo de mão de obra. Então, no CMV não tem muita mágica. Se você vende muito, você vai gastar muitos insumos também. É mais ou menos a mesma proporção, tá? Mas o custo de mão de obra, sim, quanto mais você fatura, você pode diminuir esse percentual. Então, o Prime Cost, ele tende a ser menor nas operações que tem um grande volume de faturamento. Tá claro isso para você? Às vezes você fala pro cara, quanto que é o seu Prime Cost? O cara fala, meu Prime Cost é 50%. Pô, tá bom demais. 45% que eu já vi. Tá bom demais. Aí você vai ver o faturamento do cara é 1 milhão por mês. Você fala, pô, tá vendo? Faz sentido. É óbvio, né? Com esse faturamento. Aí quando o cara tem uma operaçãozinha menor, né, com poucos assentos ou com pouca movimentação, com pouco faturamento, o Prime Cost do cara está lá em 70%. Isso é importante para você manter na cabeça quando você está tomando decisão, né, de empreender no negócio, conceitualmente falando, no número de assentos que você vai ter, qual o faturamento que você vai ter. Lembra, sempre, quando maior faturamento, mais você dilui aqueles custos todos de mão de obra sobre esse faturamento, isso vai direto para o seu bolso, vai direto como lucro líquido na última linha do seu demonstrativo de resultados, tá bom? Então fica com esse conceito de Prime Cost enfronhado aí na sua cabeça, porque a gente vai passar a se referir bastante a esse conceito e tem muita gente já utilizando esse conceito na gestão dos seus negócios. É isso aí, um grande abraço, ótima semana para você!